Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia. E hoje nós vamos abordar, vocês já estão vendo que nós estamos abordando alguns temas fundamentais para o mundo contemporâneo e para as nossas reflexões. Veja só, nós já abordamos aqui a morte. Aí o pessoal fica, vixe, morte, uma coisa meio trash. Não, depende da perspectiva que você observar o fenômeno. Hoje nós vamos falar de uma coisa, o pessoal que está no estúdio até é contente, já ligaram até para a mãe para avisar, já vão fazer até vários testes aí para fazer algumas coisas, porque nós vamos falar de algo que tem a ver com sorriso, que é a felicidade. Mas não se engane, cuidado, minha mãe dizia que felicidade é mão de choro, cuidado. Mas nós vamos trazer também, nós já falamos da morte, para não ficar uma coisa muito feia, muito trash, muito aí gótica, dark, alguma coisa assim, nós vamos falar hoje sobre a felicidade. Aí todo mundo abre o sorriso, todo mundo está sorrindo aqui, todo mundo quer aí viver neste mundo que é um mundo de felicidade, né? Mas não vamos exagerar também, que nós sabemos que nem tudo são flores no mundo. Veja só, por falar nisto, nesta parte, tá? Freando aqui um pouquinho, pegue aí todo o seu material, pegue o caderno, pegue a caneta, pegue tudo que você precisar, para não perder a atenção, que nós vamos dar umas dicas aqui a respeito deste tema maravilhoso que é a felicidade. E detalhe, nós vamos continuar em aulas aí posteriores deste tema, porque ele vai esticar bastante dentro da filosofia, saca? É importante, então continue comigo, dá uma olhadinha aqui, vem para cá. Olha aqui, ó, nós vamos começar com o nosso amigo Sócrates, ok? Bom, se nós pegarmos a filosofia socrática, nós vamos identificar uma coisa bem interessante. Sócrates, ele tem uma preocupação, obviamente, através das mãos de Platão, porque é Platão que escreve sobre Sócrates. Então, veja só. Através das mãos de Platão, nós sabemos que Sócrates, ele vai tratar, ok, de uma antropologia filosófica. Olha só, esta antropologia filosófica significa o quê, professor? Significa que ele vai trazer o tema do ser humano, ok? Então veja só, acompanha o raciocínio aqui, para você não perder. Acompanha, porque senão vai ficar difícil de você conseguir chegar ali nos mesmos momentos que nós estamos. Então aqui nós temos o ser humano. Professor, como é que eu consigo perceber isso na filosofia socrática? Oh, caro amigo, perceba muito bem naquela expressão conhece-te. Aí muita gente vai dizer assim, professor, não é conhece-te a ti mesmo? Gente, eu não conheço um conhece-te a outra pessoa, né? Então é conhece-te apenas, tá? O resto é desnecessário, ok? Então veja só, quando ele profere a expressão que não é dele, está no templo de Delfos, conhece-te, ele está pedindo ao ser humano para que se debruce sobre ele e busca. Aí nós temos uma palavra importante, a palavra busca. Vamos já precisar dela, porque a felicidade tem a ver com ela, em Sócrates. Veja só. Nós temos o nosso tema, que é o ser humano. Através do conhece-te, nós já vemos que isso aqui é um elemento fundamental, o ser humano, correto? E aí este ser humano, ele será pleno, olha aqui, ó, a plenitude deste ser humano, vamos lá, plenitude, ok? A plenitude deste ser humano, ou seja, a felicidade. Este ser humano, para ele ser completo, este ser humano, para ele ter a sua plenitude. A plenitude é aquilo, é o holístico, é o todo. Para que ele seja algo inteiro e não fragmentos, ele precisa de quê? Ele precisa pautar a sua vida nas virtudes. Olha aqui, ó, a sua plenitude está nas virtudes. Ok? E essas virtudes, elas precisam ser buscadas. Então, eu tenho aqui, ó, esta plenitude na busca pelas virtudes, ok? E aqui nós vamos destacar uma virtude fundamental, tá? Nós vamos destacar, existem várias virtudes, obviamente, mas dentre as virtudes, claro, o conhecimento sobre o próprio ser humano é uma das grandes virtudes ali, este conhecimento, este saber, esta racionalidade. Então, nós temos aqui um guia para a nossa felicidade, para a nossa plenitude, que é a busca pelas virtudes. Esta palavra busca, como eu avisei a vocês, ela é fundamental na filosofia socrática,
Através de Platão, nós percebemos isto. Segundo Platão, Sócrates proferia na praça do mercado, perto ali, junto à ágora, dentro praticamente de um chafariz, a seguinte expressão: a vida só merece ser vivida através da busca do conhecimento de si mesmo. A busca é o sentido da vida. E esta busca, através da razão, ela deve encontrar o ser humano como objeto. Olha aqui, nós temos então este ser humano alcançando sua plenitude através desta busca. E aí esta busca ela é feita através do método. Olha só, usando o método, famoso método socrático. Certo? Este método, vocês sabem muito bem. Ah, professor, é aquele que o pessoal fala aí da dialética. Isso. Você é um aluno Gonçalves Dias, você não vacila com isso. O método dialético. Correto? Olha só. Perfeito? Neste método dialético, você sabe que nós temos ironia reconhecer a ignorância, e maêutica, parir ideias, ok? Parir é a luz, dar a luz, ok? E é uma dor, dizem aí que é até a maior dor que alguém pode sentir. Claro, o conhecimento sobre si mesmo, que faz você alcançar a plenitude, ele provavelmente é doloroso. Através desse método dialético, então, o método dialético que orienta o conhecimento, olha aqui, ó, que vai, claro, produzir o conhecimento, certo? Ele é o veículo para alcançar a felicidade, ó. Produz o conhecimento e esse conhecimento conduz o ser humano à felicidade, portanto, ok? A felicidade. Então, encontramos mais uma vez o nosso vocábulo aqui, felicidade. Amores, obviamente tem mais coisa aqui, mas o nosso tempo não deixa, a gente está fazendo aqui um apanhado geral, até resumindo elementos que poderiam ser trabalhados melhor, mas assim, é para que você tenha uma noção apenas aí deste tema tratado a partir deste autor, ok? Sempre nós temos o conhecimento, a busca pelo conhecimento como o elemento que leva o ser humano a ser pleno. Este conhecimento sobre si mesmo, conhece-te, e isso leva ele à felicidade, ok? Eu só quero te chamar a atenção a uma coisa, ok? Esta felicidade, ela tem um tom coletivo, ela vai desembocar na polis. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Porque nós vamos tratar do nosso outro autor, que é Platão. Vamos pegar aqui o nosso querido amigo Aristócles, apelidado de Ombros Largos, e que vocês conhecem como Platão, ok? Bom, nós sabemos que Sócrates é a grande personagem de Platão. Então, teoricamente, existe uma união muito grande entre aquilo que Sócrates considera como felicidade e aquilo que Platão vai descrever como felicidade. Óbvio, você é um aluno Gonçalves Dias, você é um aluno de André Luiz em filosofia, então você é um cara que tem aquela conexão máxima, aquele link total e aquela intuição completa das coisas. Olha, se você sabe, nós já temos aulas sobre isso na própria plataforma, sobre a filosofia antiga. Se você sabe que Platão utiliza Sócrates como sua personagem, obviamente quem escreveu isso tudo aqui foi Platão. Em suma, a maioria dos escritos que nós temos sobre Sócrates são de Platão. Não são todos os escritos sobre Sócrates. Nós temos algumas fontes sobre Sócrates, como Aristófanes, mas Aristófanes geralmente assim coloca um lado meio comediante, até ridículo de Sócrates, né? Algumas coisas bem depreciativas. E nós temos também Xenofonte, mas não atribui a Sócrates nenhuma característica extra. É bem mais humano. Platão não, Platão fala do nosso Sócrates como grande filósofo e apresenta ele na maior parte das suas obras, tá? Fazendo um percurso aí daquilo que o grande Sócrates desenvolveu em sua filosofia, tá? Falando do seu método, falando da importância do ser humano, e ele dá prosseguimento a isto, tá? Então, em Platão você vai perceber, por exemplo, que o conhecimento também vai aparecer, ó, o conhecimento vai aparecer como veículo para o alcance da felicidade. Então, através do conhecimento, nós temos, tá, a felicidade. O conhecimento ele vai ser muito importante, ó,
ele vai ter grande importância, ele vai ser um elemento fundamental, tá, para encontrar a felicidade. Então, o conhecimento é um elemento, certo? Olha, fundamental, ok? Para você alcançar, para você obter a famosa felicidade, correto? E aí, se nós sabemos, então, que este conhecimento ele é fundamental, nós temos o quê? Nós temos a fundamentação a partir do dualismo platônico, não é isso? Certo? O dualismo platônico. E aqui nós temos, claro, você é aluno Gonçalves Dias, você sabe. Só eu lembro que o senhor colocou aí que tem aquele mundo inteligível. Isso, perfeito. O dualismo platônico é ele que vai anunciar, certo? Aquele mundo inteligível, famoso mundo inteligível, que foi simbolizado lá no livro 7º da República, por estar fora da caverna, iluminado pelo sol, daí a maêutica, maêutos, luz. Fora da caverna, sol, luz. E nós temos o mundo sensível. Este mundo sensível simbolizado lá na alegoria da caverna, como estar dentro da caverna, porque vem a escuridão, necessariamente. As sombras são os únicos elementos que eles percebem. Pela luz que entra, obviamente, pela entrada da caverna, você tem a luz, esta luz projeta as sombras. O mundo sensível é o mundo dessas sombras. O mundo inteligível é o mundo da verdade. É o mundo da luz, iluminado pelo sol, o supremo bem, ok? Nós temos a verdade, ok? E a perfeição, ok? O mundo sensível nós temos provavelmente as sombras. Você só percebe as sombras, é isso que todo mundo sabe, na alegoria da caverna. Nós temos aqui a enganação, certo? Não é a verdade, certo? E aqui está aquilo que é imperfeito, porque aqui estão as famosas cópias, que Platão se refere como cópias imperfeitas do mundo das ideias. Ok? Então aqui nós temos a imperfeição. Agora veja só. O que é que vai conduzir? Olha, presta atenção aqui que tenha uma dica importante para você que é terceironista e vai fazer o famoso Enem ou vestibular, qualquer vestibular, até prova de concurso aí também, né? Vocês podem pegar um texto como a Alegoria da Caverna e aí é bom que você saiba disso aqui. A saída do mundo sensível para o mundo inteligível, como é que ela é chamada? Dialética ascendente. Olha só, eu tenho a dialética, ok? Olha só, presta atenção no paralelo aqui, ó. Tá? Um abraço aí aos professores, principalmente da Universidade Católica de Brasília, né, que são pessoas que escrevem muito sobre isso. A famosa dialética ascendente, ok? Dialética ascendente, você já percebeu que é porque vai subir, ascender, tá? Dialética ascendente. Você vai sair do mundo sensível para o mundo inteligível, correto? Agora preste atenção numa coisa interessante. O método dialético, então, ele vai ser comum aos dois, tanto a Platão quanto a Aristóteles. E o método dialético, ele é responsável por você o quê? Alcançar esta felicidade, porque ele que vai produzir o conhecimento verdadeiro. Olha aqui. Pega essa dica para você, é através da dialética que você vai produzir o conhecimento, mas não é qualquer tipo de conhecimento. É o conhecimento que te leva à verdade, à perfeição, é o conhecimento que ilumina a nossa alma, é o conhecimento da verdade. A verdade é adquirida pela dialética. Olha só, mais uma vez. Aí diz assim, mas professor, essa dialética ela vai me levar até o mundo inteligível, correto? E neste trajeto que você deve buscar, que o ser humano deve almejar, deve procurar, ele não pode ficar acorrentado na caverna, e aí entenda, ele precisa, claro, através da busca pelo conhecimento, olha, este conhecimento ele é fruto de uma busca, obviamente, você vê mais uma vez um paralelo ao nosso grande Sócrates, como eu falei para vocês, se ele escreveu e usou Sócrates como personagem,
eles têm provavelmente, claro, um pensamento muito parecido, muito próximo, porque é o que Platão também vai abraçar. Ele só vai colocar de uma maneira um tanto quanto mais detalhada do que o próprio Sócrates fará, tá? Então, a referência ao método dialético, ela está desta forma, mas aqui a dialética ela é mais detalhada neste movimento de saída do mundo sensível, do mundo das sombras e da escuridão, daquele projeto em que você está dentro da caverna, que você só percebe aquilo que são sombras geradas pela luz que entram necessariamente pela abertura que a caverna tem. Isso não pode ser a verdade, ok? Isso não pode ser aquilo que é perfeito. Isso não pode ser aquilo que traduz algo como imutável, confiável, denso. Não. Eu preciso sair da caverna. Essa saída da caverna, a dialética me traz esse conhecimento, a minha busca pelo conhecimento através da dialética vai me retirando da caverna e me botando em contato com aqueles elementos que são perfeitos, verdadeiros e que são iluminados, irrigados pela luz. Um detalhe interessante é a comparação que sempre vai existir entre a luz e o conhecimento. Você vê que até no iluminismo, o termo luz é comparar a Deus a razão. Se você pegar os desenhos ali, né, da enciclopédia filosófica no iluminismo, você vai ver que tem uma cidadã e sobre a sua cabeça irradiando uma luz. Olha aí, ó. A comparação da luz ao conhecimento, da luz à perfeição, à verdade, em que Platão fala que você sai da caverna, e quando você sai da caverna, você sai daquela escuridão da caverna e passa a enxergar, iluminado pela luz do sol, certo? E este sol, o supremo bem, vai trazer o conhecimento, e aí nós temos então, claro, obviamente, que a felicidade ela está na chegada a este mundo inteligível. Olha aqui. Então é fácil você perceber, e aí eu peço que você consiga fazer esta conexão entre o pensamento de Sócrates, obviamente como personagem, e o pensamento de Platão como autor que usa a personagem para demonstrar aquilo que quer. Tá? É muito bom, é muito fácil e, claro, obviamente, comparando os dois, você habilmente perceberá a relação entre eles, a relação íntima, né, e em muitos pontos iguais. Claro que isto é permitido em função, obviamente, de Platão ter mostrado, demonstrado através da personagem Sócrates a maior parte de seu pensamento, tá certo? Então, obviamente, você às vezes até faz essa pergunta, ou na universidade, ou no ensino médio, ou até mesmo ali lendo, tal, pelo senso comum, pegando para ler a literatura mesmo, normal, os diálogos de Platão, mas, poxa, quanto o pensamento de Platão é parecido com o de Sócrates. Obviamente, porque também existe esta condição de escrita em que Platão, quando escreve os seus diálogos, utiliza Sócrates como personagem em grande parte de sua obra. Tá? Então, realmente, essa conexão existe. Esta, claro, condição de parentesco aí é muito importante você perceber que as teorias elas se formam como um parentesco, elas têm um paralelo importante, elas têm uma forma e uma fórmula de estarem conectadas, e isso em grande parte do pensamento platônico e socrático, portanto. O ideal de felicidade de cada um, então, traz algo bem parecido em relação ao outro, tá? Só uma advertência básica que esta felicidade, obviamente, ela tem um direcionamento para a polis, e fica muito mais claro isso em Platão. Tá? Sempre lembrando a vocês, tá? É bom que a gente tenha essa noção de coletividade para a felicidade, que isso vai mudar nas éticas helenísticas, que aí já não é mais a polis, é o indivíduo, tá bom? Então, munidos desta reflexão sobre felicidade, em que ela está, claro, associada ao conhecimento, à busca pelo conhecimento, à obtenção desse conhecimento, a saída de um mundo pesado, das sombras e da enganação, e a chegada a um mundo da verdade, à perfeição, irrigados pela luz, é que nós temos aí a felicidade em nossos dois autores, ok? Tanto Sócrates como em Platão vão abordar este vocábulo felicidade dentro desta compreensão, tá bom?
Fica aqui o nosso forte abraço e o convite para você acompanhar a próxima aula, que é a felicidade em Aristóteles, tá? Então, mais uma vez, fique em casa, fique conosco, mas fique estudando. Professor André Luiz deixando para vocês aqui esta palavra de algo motivador, positivo e de felicidade.